Olá, boa tarde, meu nome é Raul. Eu vou estar apresentando, respectivamente, os princípios 7 e 8. Sendo 7, o terapeuta não deve abreviar a duração da terapia, o processo é gradativo e assim deve ser reconhecido por ele. Aqui eu vou estar realmente falando como é necessário que haja o compreendimento que a terapia, em primeiro lugar, apesar de certo tempo estipulado, o terapeuta ele não deve focar nem se prender no período de uma sessão e outra, e sim no que pode estar tirando proveito, do paciente, independente do tempo que o mesmo leva. Em primeiro momento, o terapeuta ele deve estar atento ao engajamento da criança com a terapia, como ela está e quer se portar diante desse meio novo, e ele deve entender que apesar dos problemas e dificuldades que a criança apresente, ou então que a família já tenha apresentado, é necessário que tenha a paciência para que a criança mesmo que os apresente e o que os fale, para o terapeuta. Afinal, apesar dele conhecer técnicas, ter o estudo sobre, é a criança quem sabe, quem vive, quem sente aquelas coisas, os problemas que ela vivencia. E diante disso, cada criança vai levar um tempo para estar apresentando isso, pois cada uma tem o seu tempo, e o terapeuta ele deve saber que o processo ele é gradativo. Diante disso, o grande problema que a criança enfrenta é o apressamento das suas relações, pois a todo momento ela é instigada a resolver algo mais rápido, agir de uma maneira mais depressa, imitar o adulto que tem e vê o tempo como algo que não se pode desperdiçar. Por exemplo, quando uma criança está brincando na rua, como muitos daqui já devem ter vivido. Quando está brincando na rua, você não tem esse cerne, de que o tempo está passando mais rápido, então de que você já está há muito tempo ali fora brincando. E realmente a criança ela leva o tempo que ela precisa e ela aprende, ela está adquirindo experiências, tendo novos sentimentos. Ela não vê o tempo passando, E então um pai, mãe responsável vem chamar a criança para dentro, para fazer as coisas, porque tem um tempo de fazer as coisas, tomar banho, comer, dormir, fazer tarefa. E a criança não quer porque, apesar dela ter ficado horas fora de casa, brincando, para ela aquilo tudo passou muito rápido, porque ela vai levar o tempo que ela precisa para adquirir as experiências que ela está vivenciando ali naquele meio, Então, tem isso de que o tempo para a criança ele realmente passa de uma maneira diferente do que para o adulto. E como exemplo do adulto a gente tem o WhatsApp, Hoje em dia a gente vai escutar um áudio de 10 segundos e coloca na velocidade vezes 2, São 10 segundos, coisa que não vai fazer muita diferença no nosso dia, que não tem um peso relevante, mas a gente não quer desperdiçar o tempo, Tem essa ideia de que a gente não pode desperdiçar o tempo, tem que ser produtivo, Então a gente vai, pula o áudio, coloca na velocidade vezes 2, como se não tivesse tempo a perder, escutando um áudio de 10 segundos. Esse comportamento de querer que seja veloz, que não perca o tempo, faz com que gere um sentimento de fracasso, muitas vezes na criança, pois ela tenta e não consegue fazer rápido, ela não consegue ter agilidade, visto que ela ainda está lenta, está aprendendo a agir em determinadas situações. E o texto ele traz um exemplo muito bom que a criança quando vai amarrar um sapato. Mesmo que o pai já tenha ensinado a criança a amarrar um sapato, ela ainda assim não tem a habilidade, a agilidade para amarrar depressa. Então, ela demora ali e o adulto ele não tem essa paciência de deixar a criança levar o tempo que ela precisa para completar essa tarefa, e ele vai lá e amarra o sapato e pronto, vai fazer outra coisa. Isso vai gerando um sentimento de frustração na criança, porque ela não consegue fazer tão rápido quanto, ou então ela não consegue ser tão ágil quanto, e não que ela tenha que ser, mas porque nós adultos já somos criados a isso, de não perder tempo fazendo algo. Por isso é importante que o terapeuta ele tente quebrar esse processo de apressamento, sem que haja uma pressão para
que haja uma pressão para que a criança corresponda a algo esperado em um curto prazo de tempo, né? Para que ali, na terapia, seja realmente um lugar onde a criança vai viver o seu tempo da maneira da sua realidade, né? Levando quanto tempo precisa para fazer as coisas que ela quer fazer e que ela pode fazer, né? Dessa forma, o terapeuta deixando a criança livre e cômoda na terapia também vai estar tirando proveito da mesma em se expressar de uma maneira melhor, comunicar de uma maneira mais livre, que realmente denote a sua realidade, né? Anseios, medos. Afinal, por mais que o terapeuta busque achar eventuais problemas, né, é a criança que sabe e que vai falar, né, quais são esses problemas. Pois como o próprio texto vem dizer, o terapeuta ele deve tentar ver as coisas do ponto de vista da criança, deve tentar criar empatia para com ela, deve ter sempre em mente o princípio de que a mudança não pode ocorrer sem a participação do indivíduo e de que as mudanças que valem a pena vêm de dentro para fora. Ou seja, ele não pode apressar porque quem vai determinar o tempo da terapia, o que vai levar o engajamento dessa criança, né, o que vai fazer com que ela conte ou não conte, com o que ela vai fazer realmente estar expressando ali os seus anseios, problemas, também aquilo que ela sabe, é a própria criança. Então não se deve apressar e sim dar o tempo que a criança precisa para isso. Por conseguinte, né, o princípio 8, ele vem dizer que o terapeuta estabelece somente as limitações necessárias para fundamentar a terapia no mundo da realidade e fazer a criança consciente de sua responsabilidade no relacionamento. Nesse tópico se mostra a ideia de que é necessário estabelecer limites nas relações entre o terapeuta e a criança. Contudo, isso não deve comprimir a criança a não se abrir para uma relação saudável. Afinal, a mesma já convive com limites estabelecidos durante o seu cotidiano, né? Sendo esses limites muitas vezes possíveis inibidores, né, de formular uma experiência que não as restringam de ter sentimentos, de expressar os seus sentimentos, ou então de estar vivendo aquele tempo na realidade dela. Na ludoterapia, se coloca em prática que a criança expresse seus sentimentos em bonecos, brinquedos que tem ali no ambiente, né, independente de quais sentimentos sejam, raiva, medo, ódio, felicidade, e que eles não sejam reprimidos de forma alguma, mesmo que seja para uma ação violenta, né? Uma criança ela pode sentir raiva de algo e querer bater ou quebrar para realmente denotar e liberar esse sentimento, né? Até por ter sido ensinado ou ver ser o jeito de expressar ser assim, né? Diante disso, o terapeuta ele não a restringe de jogar o brinquedo no chão, na parede ou até mesmo em outro brinquedo, né? Mas ele vai usar disso para fomentar a caracterização desse sentimento. Então, quando a criança ela bate um brinquedo no outro, ele está com raiva, e é importante ter esse sentimento de perguntar, né? O que você está sentindo em relação a isso? Como que você vai lidar com isso? O que pode fazer? Qual que é o próximo passo, né? Afinal, esses processos que a criança vai viver ali na terapia vai também ajudar ela na realidade fora de lá, né? Também para se expressar, ou então entender aquilo que ela está sentindo. Dessa forma, dentro da terapia, os limites são impostos exatamente para que essa definição dos sentimentos não tenha um teor errôneo, pois é necessário que a criança expresse o seu sentimento, né? Tanto quanto é necessário que ela não agrida o terapeuta, quebre uma janela. Afinal, os limites estabelecem uma ligação entre a terapia e o mundo real fora dela, pois se deve ter práticas que sejam possíveis tirar proveito dessa relação entre a criança, o terapeuta e a terapia, né? Afinal, a criança estar com raiva e querer jogar um brinquedo no terapeuta, então quebrar uma janela, não vai tirar proveito nenhum daquilo que ela vai poder utilizar como bom fora da ludoterapia, né? Na realidade dela, casa, na escola. Então,
Então, é necessário que realmente a criança ela tenha esse espaço, né? Para que, apesar do tempo dela, ela consiga criar maneiras de se expressar e também de denotar como que ela consegue, né, ver o mundo e também estar se expressando diante dele. Tendo esse proveito, né, da terapia com a criança, o terapeuta, ele vai dar a mesma consistência entre as relações e a liberdade para deixar as suas frustrações e sentimentos perturbadores, ganhando uma compreensão de si mesmo, permitindo ter o autocontrole, que vai realmente estar à frente das suas relações cotidianas, fora ali da ludoterapia. Além dos limites estabelecidos, é importante também que a criança ela entenda a sua responsabilidade com a terapia, né? Como mostra um exemplo que o texto mesmo traz. É importante que se impeça a criança de ficar saindo a todo momento da sala de terapia, pois quando ela sai e volta, pode estar fugindo da mesma, né? Assim, quando ocorrido isso, é importante que ela entenda que se ficar saindo, né, não poderá voltar quando ela quer, se isso for algo repetitivo. Pois em primeiro momento é importante que o terapeuta ajude a mesma a demonstrar o porquê quer sair, qual sentimento isso traz e qual que é a relação disso com a terapia, né? Dela estar gostando, não estar gostando, estar preparado ou não para estar fazendo a terapia. Demonstrando assim que caso não queira perder esse contato terapêutico, de estar na ludoterapia, daquilo tudo que isso proporciona a ela, é necessário participar e estar presente na sala, não a pressionando, né, mas estabelecendo um limite e também mostrando a responsabilidade que ela tem para com a mesma, né, para com a terapia. Essa é a minha parte que eu ia estar falando, né, sobre os princípios 7 e 8.